Fala, meus queridos! Bom dia, né? Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade aí às nossas aulas de geografia. A gente está trabalhando o continente americano. A gente começa a estudar agora ele mais por partes, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhar a América Anglo-Saxônica, os dois países que a compõem, Estados Unidos e Canadá. Primeira parte dessa aula a gente vai trabalhar o Canadá. Na segunda parte a gente vai estar trabalhando a geografia básica dos Estados Unidos. Beleza? Primeiro aí, né, a relação entre Estados Unidos e Canadá é histórica. Os países eles são fronteiriços e apresentam características bastante semelhantes, né, quanto ao desenvolvimento, à economia e às políticas públicas que eles implementam. É a parceria comercial considerada uma das mais eficientes do mundo. Aí está aí a bandeira canadense, né, para quem ainda não conhecia. Vamos lá. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Ele tem cerca de 9 milhões, quase 10 milhões de quilômetros quadrados e fica localizado no extremo norte da América. O Canadá é um país localizado na América do Norte ou na América Anglo-Saxônica, só depende da perspectiva regional que você estiver trabalhando. Seu território se encontra no hemisfério norte ocidental, ou seja, é localizado totalmente acima, ao norte da linha do Equador e ao oeste do meridiano de Greenwich. Na costa oeste é banhado pelo Oceano Pacífico, na costa leste pelo Atlântico e o Mar de Labrador e ao norte pelo Mar de Beaufort. E faz fronteira ao sul com os Estados Unidos e ao norte e noroeste também com os Estados Unidos, já que o Alasca é um território que pertence aos Estados Unidos. O Canadá aí, né, a representação das províncias canadenses, né, o Canadá ele é dividido em 10 províncias distintas. Aí está o nome das províncias, né? Falando de províncias, recentemente teve um movimento que tentou a separação da província do Quebec, né? Que é uma província relativamente independente financeiramente, ela busca sua autonomia, se tornar um país, um estado independente do Canadá. Mas essa independência ela não foi para frente, teve um plebiscito e a população votou contra. Vamos lá. O território do Canadá é extremamente urbanizado. 80% da população vive nas cidades. Isso ocorre por causa do alto nível de industrialização e a atividade rural é desenvolvida através do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento da tecnologia, muito tecnológica. Isso desemprega muita gente nas áreas do campo. Aí tem uma imagem aí da capital do Canadá, que é Ottawa. Eu não sei se eu estou falando certo, Ottawa. Vamos lá. Esse mapinha de densidade demográfica mostra pra gente... deixa eu me tirar daqui. Vamos lá. Esse mapinha de densidade demográfica ele mostra o seguinte, que as maiores concentrações populacionais do Canadá se encontram no sul do Canadá. O sul do Canadá faz fronteira direta com os Estados Unidos. É nessa região, né, que você encontra as principais atividades econômicas, atividades industriais mais desenvolvidas, e as maiores concentrações populacionais estão aí por causa disso. Outro fator também é que no extremo norte do Canadá é muito frio. Então, essa dificuldade de se instalar no extremo norte acaba fazendo com que a população se concentre na parte mais ao sul. Lembrando que o sul do Canadá é extremamente frio. E o sul do Canadá faz fronteira com o norte dos Estados Unidos. E o norte dos Estados Unidos é de temperatura extremamente baixa, é extremamente frio. Ou seja, o sul do Canadá é mais frio do que o norte dos Estados Unidos. Beleza? Condições climáticas e condições econômicas justificam a concentração da população nessa região. Deixa eu voltar para o meu lugar. O Canadá apresenta um pouco mais de 35 milhões de habitantes, para ocupar o segundo maior território do mundo, né? Tornando-se um país fracamente povoado, com apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do Canadá. Mas como você viu no mapa, tem áreas que têm uma concentração muito maior. Mas o cálculo, né, território por população, dá esse resultado, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso o país é considerado pouco populoso e pouco povoado. Beleza? É um país pouco populoso, pouco povoado, porque tem 4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas lembra-se sempre que existem áreas onde tem uma concentração maior de pessoas. A fronteira com os Estados Unidos apresenta a principal concentração, né, principalmente na região dos Grandes Lagos e do Vale de São Lourenço, província de Ontário. Cidades como Toronto e Ottawa, que é a capital, e na província do Quebec, ocupada por franceses, né? As cidades de Montreal e Quebec. Essas províncias abrigam juntas cerca de 50% dos moradores e da população
e da produção industrial do país. São as áreas do país onde tem a maior concentração de pessoas, porque as atividades econômicas estão mais desenvolvidas ali. E são partes fronteiriças próximas aos Estados Unidos, que atrai os investimentos. A gente traz aí para vocês a estrutura etária, né? A pirâmide etária do Canadá. Essa pirâmide etária, como está aqui no gráfico, ela é de 2019. É a mais recente que eu consegui encontrar. Você pode notar que a base da pirâmide ela é estreita, né? E o topo da pirâmide ele vai lá, ó, beira lá os seus 100 anos. A estrutura etária do país apresenta a maioria de adultos, cerca de 64%, seguido pelos jovens e pelos idosos, que representa uma preocupação econômica e social do país, com a contínua elevação dos gastos sociais com a população idosa. Quanto mais idosos, mais o Estado tem que gastar para atender essa população que não gera renda, né? Tecnicamente, a população idosa para um país ela é um custo, porque o país tem que atender a previdência social, que é a aposentadoria dessa população. Quanto maior for a proporção dessa população, mais gastos econômicos o Estado vem a ter. E como você pode ver que a base do pirâmide é estreita, você tem uma população jovem muito pequena, né? E isso apresenta uma redução decorrência do baixo crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, né, é o crescimento da população. É o número das pessoas que nascem pelo número das pessoas que morrem. No Canadá você tem um número baixo de pessoas nascendo e as pessoas vivendo cada vez mais. Isso faz com que o crescimento vegetativo seja baixo. Isso reduz a PEA, né, que é a população economicamente ativa, e gera uma escassez de mão de obra. Para atender isso, o governo canadense incentiva, né, um dos poucos países do mundo que são desenvolvidos economicamente, que tem um bom índice de desenvolvimento humano, que incentiva, de certa forma, a imigração. O Canadá ele busca pessoas qualificadas, né, pessoas com alto grau de escolarização, para residir no país. Eles não querem pessoas com baixa qualificação profissional, querem pessoas de alta qualificação profissional que vão contribuir com a PEA, com a população economicamente ativa. Não é todo mundo que é bem-vindo no Canadá, como as pessoas tentam fazer acreditar. A população seria a população esquimó, né? Tem um exemplo aí, eu trouxe uma imagem da população esquimó que existe lá no extremo norte do Canadá. Também existem indígenas, 55% da população, e distribuídos em mais de 22 mil comunidades dentro do território, e muitos imigrantes também compõem aí a população canadense. Isso faz com que o Canadá tenha dois idiomas, tá? O francês e o inglês são idiomas oficiais do território canadense. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho só rapidamente sobre a economia do país. O desenvolvimento econômico do Canadá está associado a alguns aspectos. Os principais são um modelo de colonização, lembra-se, América anglo-saxônica, colonização de povoamento. O desenvolvimento do território do Canadá, desde a sua gênese, foi baseado no desenvolvimento do território para se gerar riquezas no território, não só a exploração econômica dos recursos que existiam ali. É isso que diferencia a América anglo-saxônica da América Latina. As riquezas do território, né? Existem muitos recursos minerais no território canadense que são explorados pelas empresas canadenses e estadunidenses, e os investimentos estadunidenses, né? O Canadá, por mais que ele seja bem desenvolvido, ele depende também muito das empresas estrangeiras, as empresas dos Estados Unidos que se instalam no território. O elevado desenvolvimento econômico do Canadá permitiu que ele fizesse parte do G7, que são as 7 mais fortes, maiores, né, economias do mundo. E historicamente, né, falando, a industrialização canadense é uma industrialização recente, né? É um país de industrialização tardia, como a gente costuma falar. Alavancada depois da Primeira Guerra Mundial, né, com a invasão de empresas estadunidenses, depois da Primeira Guerra Mundial, muitas empresas estadunidenses se instalaram lá, que buscava mão de obra mais barata e ampliação do mercado consumidor. Uma empresa de um país só se instala no outro porque ela quer vender naquele país ou quer explorar alguma coisa, seja a mão de obra ou seja os recursos naturais ali para a produção das suas mercadorias. E é isso que os Estados Unidos busca lá. O país é fortemente dependente de capitais estadunidenses, né? E um exemplo disso é o controle das empresas dos Estados Unidos na área da agricultura. E além disso, o Canadá faz parte de um bloco econômico chamado NAFTA. Vou estar falando sobre os blocos econômicos em aulas mais à frente, mas basicamente o NAFTA é composto por Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos e Canadá têm uma certa vantagem dentro desse bloco por causa do seu desenvolvimento econômico.
E é isso aí, com isso a gente finaliza aí os aspectos gerais, né? Existe muito mais coisa para ser falado sobre o Canadá, mas população e economia e desenvolvimento do território são aspectos que eu acho mais relevantes para a gente estar focando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aí, a gente vai começar a parte 2.